Bom, tem mais de um ano que eu não gravo aqui alguns vídeos. Não que tivesse uma grande espera por eles, mas eu fiquei com vontade de gravar de novo. Acredito que no meu último vídeo eu falei sobre o outro livro de Dostoiévski que eu estava lendo, O Idiota. Não foi uma leitura tão prazerosa assim, na época eu estava passando por alguns problemas que, graças a Deus, já foram todos resolvidos. Mas as atualizações, assim, e o motivo pelo que eu quis gravar esse de novo é porque realmente eu fiquei com vontade, sabe? Eu acho que também serve como uma espécie de diário, né? Eu acho que eu já tinha dito isso em um outro vídeo, no primeiro talvez, que acaba que a gente tem uma vontade de falar as coisas que nos encantam, e eu fiquei com vontade de falar disso com os livros e servir como uma espécie de diário. Um instante, peraí. Pronto, foi só fechar a janela ali, que tava com um barulho esquisito. Eu tenho essa vontade de falar desses livros, dessas coisas que me encantam, enfim, e alcançar alguma espécie de sentido para a vida neles. Eu vou falar de alguns livros que eu li e que eu tenho lido ultimamente. Não vou falar de todos que eu li, mas os que mais me tocaram. O primeiro é esse livro de poemas aqui, do Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa, que ele é meu livro de bolso. Eu tô levando ele para todo lugar. Essa edição aqui especificamente, esse heteronônimo do Fernando Pessoa é o meu favorito, né, o Alberto Caeiro. Eu queria ler mais os outros, mas esse daqui é o que mais me encanta. Eu não tenho um poema preferido dele, eu tenho fases, né? E a fase de agora é o poema do Menino Jesus, que ele sonha que Jesus desceu à Terra. E, enfim, a simplicidade que tem nesse livro é a simplicidade que eu tento carregar. Desde que aconteceu esse problema na minha vida, eu tenho ansiado em ser uma pessoa mais simples, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais calma, sabe? E por mais que eu fale, às vezes, é sempre bom continuar tentando e tentando. E essa ideia ela vai reverberar em outro livro que eu li esse ano e que mudou a minha vida completamente. Eu li ela no começo do ano, li ele no começo do ano, sem enrolação. O poema do Fernando Pessoa, esse livro aqui, eu leio ele faz uns 2 anos, sabe? Não leio com a intenção de memorizar poemas, eu leio simplesmente, eu abro na página e vou lendo e lendo, e não importa muito se eu vou memorizar para poder recitá-los em causa parecida. Eu já me preocupei com isso, mas hoje em dia acaba que é um fator totalmente sem razão, não tem muito motivo para você querer recitar poemas que não sejam para esbanjar alguma coisa. Então eu só leio e guardo eles para mim, sabe? Eu acho que é muito bonito alguém com Fernando Pessoa ter escrito coisas que eu anos depois iria ler e me sentir bem. Então eu lembro de que quando eu estava em umas fases ruins, eu li esse livro, olhava para cima e falava, caramba, eu acho que Deus existe. Por mais que o Alberto Caeiro não acredite nisso. O livro que mudou a minha vida esse ano, e eu sou de Minas Gerais, e que com certeza vai ser ali o norte para os próximos anos, e enfim, o autor, né, é simplesmente Grande Sertão Veredas. Eu li ele, eu acho que acredito que foi em março. Ele tá cheio de marcações, eu coloquei uma espécie de marcação diferente. As marcações de lado são marcações de frases e coisas bonitas, e as de cima são de histórias, né, para me situar. Eu adorei esse livro aqui. Eu lembro que quando ele chegou, eu fiquei olhando para ele com medo de não entender, porque realmente ele é um livro bem complicado, mas ele é transformador, sabe? Eu acho que o Guimarães Rosa, ele... Acho não, né? Eu li um outro livro escrito pela filha dele, que ele fala que ele entrava em transe enquanto escrevia esse livro, O Grande Sertão Veredas. Eu acho que esse livro aqui, ele é uma espécie de bíblia de Minas Gerais, sabe? Eu acho que se Minas Gerais fosse um livro, se ela fosse amaldiçoada por uma bruxa, ela se transformaria num livro que seria Grande Sertão Veredas. Ninguém desvendou tanto os mistérios de Minas Gerais e a vida como um todo, como Guimarães Rosa fez com esse livro, cara. E ele é realmente encorajador, né? Eu tenho até eu não vou pegar aqui, mas eu tenho um azulejinho de quando eu fui para Cordesburgo, que é a cidade do Guimarães Rosa, que fica, eu não sei, fica umas 2 horinhas aqui de Belo Horizonte,
que ele tá escrito: o correr da vida embrulha tudo, o que ela quer da gente é coragem. E essa frase, ela mudou bastante as coisas, sabe? E também o próprio conceito do que é a travessia na vida, sabe? De que o real não se dispõe no começo nem na chegada, mas sim na travessia. Esse livro aqui, Guimarães Rosa, tem sido uma coisa, um norte, tem sido assim, um centro para mim esse ano. Eu acho que vai ser nos próximos anos também. Eu planejo ler a biografia dele, lançada, acho que foi em abril, pelo Leonésio Nossa. Leonésio Nossa, não sei se eu falei o nome certo, mas é sensacional. Eu achei maravilhoso. Me dói muito o peito dele ter morrido tão novo. Ele estava cotado para conseguir o Nobel, mas ele morreu, né? E o Nobel ele não premia postumamente. Mas eu não consigo explicar a história, sabe? Eu preciso ler e entender. É, A história base é um grupo, né, de guerras ali no sertão, mas vai muito além. Uma coisa que eu tinha visto quando eu comprei esse livro, que eu cheguei, que eu li uma matéria, era uma mulher indicando que você deve ler Grande Sertão Veredas como se esse livro fosse mudar a sua vida. Mesmo que ele não vá mudar a sua vida, e mesmo que você não veja nos assuntos abordados aqui coisas que podem mudar a sua vida, trate o livro como se ele fosse mudar a sua vida, porque ele é sensacional, sabe? E a escrita, uma dica que eu dou para a escrita é leia ela em voz alta. E quando você não quiser ler em voz alta, leia ela na mente, imaginando que alguém está falando com você, porque o livro é um diálogo inteiro. E então é bom você ler, né, nesse sistema ali de oralidade. Vou ver se eu consigo abrir numa página aleatória e ler o que aparece. O Senhor sabe o mais que é, de se navegar sertão num rumo sem termo, amanhecendo cada manhã num pouso diferente, sem juízo de raiz. Não se tem onde se acostumar os olhos, toda firmeza se dissolve. Isto é assim, desde o raiar da aurora, o sertão tonteia, o tamanho, a alma deles. É muito bonito. É muito sensacional. E isso aqui muda vidas, cara. Eu vou parar de falar tanto de Grande Sertão, senão vai ficar o vídeo inteiro sobre isso. Porque o próximo também é um livro do Guimarães, que é Sagarana. Esse livro de contos, que foi o primeiro livro de contos dele. Ele se inscreveu nesse livro de contos num torneio de quando ele era mais novo. Era Magma o nome, e ele usou o pseudônimo de Aviator. E... eu peguei o livro errado. Esse aqui não é o Sagarana, eu falei errado. Esse é o Estas Histórias. Vou pegar o Sagarana um instante. Pronto, me perdoe. É porque eu tenho vezes dessas histórias que eu não li ainda. O Sagarana é esse daqui. Esse daqui que eu já li, eu li também esse ano. Cara, tem contos aqui que eles são maravilhosos. Deixa eu ver se eu consigo achar a tempo aqui o índice. Tô com medo da memória do celular não aguentar. Aqui, ó. Aqui tá o índice, né? O conto que eu mais gostei foi o Minha Gente e depois foi o São Marcos. Foram os dois contos, os melhores contos. A Hora e a Vez de Augusto Matraga ficou em terceiro, por incrível que pareça. E o conto que eu menos gostei foi Corpo Fechado. Não curti muito desse conto, não. Mas o Minha Gente, ele é sensacional porque ele coloca ali o que eu estou gostando ultimamente, que é essa descrição de Minas Gerais, essa visão do sertão mineiro, essa visão das paisagens mineiras. Eu acho que Minas Gerais é um estado muito rico, um estado místico mesmo, sabe? Há muita misticidade em Minas Gerais. E esse conto, Minha Gente, ele aborda isso com uma maestria ímpar. E São Marcos também. Na verdade, todo o livro ele tem isso, mas Minha Gente e São Marcos é sensacional, cara. Sarapalha também. Sarapalha tem até um paralelo que ele faz um triângulo edipiano, alguma coisa assim. Eu tô fazendo psicologia agora. Eu faço psicologia e a gente tem abordado alguns contos de Guimarães Rosa. Inclusive, eu tinha outro livro de Guimarães Rosa aqui, só que eu não vou achar, que é o Primeiras Histórias, que tem contos maravilhosos nele também. E esse é sensacional. Esse é outro nível, mas eu não acabei de ler ainda, então não vou colocar ele aqui. Por mais que tenha livros aqui que eu também não acabei de ler, mas enfim. O último grande livro que eu li foi esse aqui do Tolstói. Ele foi o segundo livro do Tolstói que eu li. Eu li o Morte e Vida de Ivan Ilitch, aí depois eu li esse daqui. Não li Guerra e Paz ainda. Eu peguei para ler, só que na época eu surtei legal e devolvi o livro à biblioteca. Aí eu não li Guerra e Paz, quero muito ler Ana Karenina. E eu comprei também Felicidade Conjugal, que eu tô louco para ler. Tô esperando a hora certa. Mas esse daqui é sensacional. Vai falar de um mau julgamento, ou não, a gente não sabe, não é isso que se trata o livro.
Ele vai falar mais ou menos dessa ressurreição, o próprio livro fala. E esse livro aqui também foi um divisor de águas, foi o último livro que eu li. E ele fala sobre essa questão da amargura no coração. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu carrego muita amargura no peito por conta de algumas coisas. E esse livro ele mostra que tem uma frase que me tocou bastante, que era o cara ele fala que ele descobriu que muitas do ódio que ele tinha nas pessoas era o ódio que ele tinha dele mesmo, só que ele não sabia. Parece óbvio, parece. Mas quem está passando por uma série de ódios não percebe que isso é óbvio. E, enfim, Tolstói é um gênio. Esse livro, ele é muito bom, muito bom. Eu só acho perfeito, porque o Tolstói, às vezes, ele parece que ele tinha descoberto uma ideia muito legal, e aí tem umas partes do livro que claramente ele quer só passar essa ideia pra gente, aí fica um pouco caricato, fica um pouco esquisito, mas ainda é muito bom, a escrita é extremamente fluida. O Tolstói, pra mim, ele escreve melhor que o Dostoiévski, pra falar a verdade. O Dostoiévski, a escrita dele é muito densa, eu sinto quando eu estou lendo Dostoiévski que eu tô atravessando uma neblina, uma coisa assim. E o Tolstói não. Apesar dos assuntos serem pesados, ele escreve de uma maneira mais fluida, mais tranquila, mais sincera. Eu recomendo muito Ressurreição, não é um livro muito difícil, e se eu não me engano, ele foi o último livro escrito pelo Tolstói, o último romance escrito por ele. Então já é um Tolstói maduro, já é um Tolstói pós-Ressurreição, que eu também li Ressurreição, e foi esse livro que eu esqueci. Eu esqueço muito, pessoal, desculpa. Mas eu também li Ressurreição, sensacional, e esse livro é pós-Ressurreição. Ressurreição, para quem não sabe, foi quando Tolstói teve uma crise fodida na vida dele, que ele pensou se matar, e ele passa por uma iluminação de fé, ele cria ali o tolstoísmo, ele cria basicamente, ele não cria, podem me corrigir, mas ele faz uma revitalização numa religião, ele cria uma religião, não sei direito, eu preciso olhar isso mais a fundo, mas esse livro aqui ele é pós isso, então ele traz muitas dessas ideias, sabe? Muito legal. E tem uma tese sobre divisão de terras, latifúndio, muito legal. Não é ao modo marxista, é ao modo de um outro cara que não era nessa vertente, mas é muito legal. Muito bom esse livro aqui. O outro que eu estou lendo, olha só como eu faço vídeo sem roteiro, eu vou falando, eu falei que eu não tinha trazido o livro. Olha ele aqui. Primeiras Histórias, Guimarães Rosa. Estou lendo ele aos poucos. Estou lendo ele bem devagarzinho, porque esse livro aqui, apesar dos contos serem bem pequenininhos, a linguagem é um pouquinho mais difícil. Guimarães Rosa, a linguagem é sempre difícil. Não é tão difícil quanto Sagarana, mas esse daqui é bem difícil. E eu estou lendo atualmente o meu conto preferido de todos aqui é As Margens da Alegria. Eu achei sensacional. Eu circulei outros, mas até então As Margens da Alegria é o meu favorito. Tem aqui também aquele famoso que é As Margens do Terceiro Rio, mas eu não. Eu achei ele muito bom, só que para mim ele não é o melhor daqui. Então, As Margens da Alegria e Sequência são dois contos maravilhosos, sabe? São curtos. O Sequência, ele talvez precise de uma releitura para poder entender melhor, mas As Margens da Alegria não, é bem mais de boa. As Margens da Alegria é sensacional, a sequência é muito bom. Guimarães Rosa é o cara, não tem jeito. E a minha namorada, ela fez um marcador de livros para mim, do Guimarães Rosa. Ele tá escrito Guimarães Rosa e atrás tá escrito aqui: o correr da vida engole tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Sensacional, muito bom. Guimarães Rosa, leiam Guimarães Rosa. Ele não é tão. Ele não vai ter tantas expressões mineiras do sertão. Então, assim, quem não é mineiro não vai ficar tão por fora, assim, sabe? Eu li um outro do Guimarães Rosa, mas acho que não vai entrar aqui não, que é o Campo Geral, que é a história do Manuelzão e Miguelinho. Eu gostei bastante, mas ele não vai entrar aqui não. Eu tô lendo atualmente, tem um ano, eu acho que eu tô lendo esse livro, que é a biografia do Dostoiévski, escrita pelo Joseph Frank, o tamanho desse calhamaço. Eu tô lendo ele de uma maneira bem tranquila, eu leio um capítulo por dia, se eu for ler, e aí eu vou lendo devagarzinho, faço anotações, faço coisa. Muito bom. Esse livro aqui, ele é também uma série, eu acho que pode ser chamada assim, os capítulos eles são livros únicos, tem umas edições que são livros únicos. Eu peguei a edição junta porque eu acho melhor, fica mais barato, eu acho que eu não perco tanta coisa. É Dostoiévski um escritor em seu tempo, então assim, além de ter Dostoiévski, vai ter ali o panorama geral do que estava acontecendo na Rússia naquele tempo.
Isso talvez torne a leitura maçante, mas para mim está sendo bem incrível. Eu me interesso bastante pela história da Rússia. Eu acho que é um país muito rico em histórias, em histórias tanto histórias mesmo, quanto história de história. Então, histórias e história. Enfim, estou gostando bastante. Dostoiévski, Um Homem em Seu Tempo, tem uma questões psicanalíticas freudianas aqui muito legais, que, como eu estou fazendo psicologia e pendendo para psicanálise, inclusive eu vou mostrar um livro do Freud daqui a pouco, me interessa bastante. Dostoiévski, atualmente, o último livro que eu li Dostoiévski foi aquele Os Demônios mesmo. Eu li Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Noites Brancas, Os Demônios não, e o Idiota. Não sei se eu corrigi, se eu falei errado, enfim, me perdoe. E eu ainda tenho ele na estante para ler Memórias do Subsolo e O Jogador. Eu acho que o próximo vai ser Memórias do Subsolo, porque o Jogador eu li ele, ele teve umas 3 vezes, não engatou para mim. Eu acho que pode ser o próximo. Enfim, eu acho... faltam agora 2 livros. O do Freud, que eu falei, esse daqui, que é o Totem e Tabu. Olha essa edição, ele é todo padronizado, eu comprei lá no FMG. E o Totem e Tabu, ele vai tratar sobre essa questão do... aquelas ideias de matar o pai, vai também tratar sobre o que seria o totemismo, o tabu, sobre essa organização social do que é visto como errado. Obviamente vai ter assuntos sobre incesto, então é muito bacana esse livro aqui, estou gostando bastante. Por mais que eu tenha visto que esse livro é um pouquinho datado, então assim, algumas coisas aqui elas já são mais velhas na bibliografia freudiana, tá ligado? E claramente algumas coisas que o Freud ele parece que inventou também. Mas isso eu não pesquisei, gente, eu tô falando. Mas eu tô gostando bastante. Também tô lendo bem devagarzinho, porque como ele é um livro do Freud, eu tenho que ler devagar, eu tenho que fazer algumas anotações, então eu leio ele no meu tempo, né? O último livro que eu estou lendo atualmente é esse daqui, Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Peguei lá na biblioteca da FMG, estou gostando bastante. Ainda não engatou a história, mas eu estou gostando muito da escrita dele. Eu confesso que eu tenho alguma versão, algumas as cenas de sexo em livros, eu sempre acho muito piegas, muito brega. Mas enfim, a gente vai superando isso. Mas eu estou gostando bastante desse livro aqui. Enfim, esses são os livros que eu quis mostrar para vocês. Por que eu quis fazer esse vídeo? Foi porque hoje eu tive um insight da literatura mesmo. Eu estava lendo esse livro do Roberto Bolanho e eu lembrei de quanto eu amo a leitura e a escrita. Eu escrevo também algumas coisas. E quando eu estava passando por aqueles problemas, eu parei de fazer essas coisas todas, então eu perdi um pouco de mim. Existe em tudo que nós fazemos, em tudo que nós gozamos, uma parte de nós. Então, quando você, por algum problema, alguma fatalidade, é impedido de fazer aquilo que ama, você perde um pouco do seu eu. E isso é horrível. Não existe nada pior do que perder uma parte de você. A vida já é pequena demais e você ainda perde quem você é. Então as coisas ficam piores do que elas já são, sabe? Tudo que amamos, tudo que gostamos, há uma parte de nós e tudo que odiamos também é uma parte de nós. Eu li eu li um livro esse ano que eu não gostei bastante, que foi o Incolor Tsukuru Tazaki, do Haruki Murakami, eu não gostei, por motivos pessoais. Então, até no que eu odeio há uma parte minha, até no que eu amo há uma parte minha, mas eu prefiro amar do que odiar. Então, quando eu estava nessa fase, eu odiava muitas coisas e eu perdi muito de mim. E agora que as coisas estão voltando aos eixos e eu lembrei desse amor meu à literatura, à escrita, à arte escrita, como um geral, como um todo, isso aflora no coração uma magia infantil, aquele fascínio que você tem quando é criança, ver coisa que você nunca viu. Hoje minha priminha estava aqui e meu pai fez uma charada para ela, falando o que... Meu pai entrou aqui no quarto. Mas, enfim, é essa questão mesmo do amor, sabe? Então, por mais que eu acho que esse é um conselho difícil de ser seguido, mas eu acho que ele deve ser seguido porque eu tenho tentado segui-lo. Que não importa a fase ruim que as coisas estejam, o quão ruim as coisas estejam, o quão péssimas a vida tem sido, não se deixe perder tanto assim,
sabe? É claro que numa fase ruim, você se perder, você se escantear, né, para resolver aquilo, é inevitável, isso acontece. Mas não se deixe ir completamente. Eu me deixei ir completamente e coisas horríveis aconteceram. Eu quase terminei meu namoro, me afastei bastante dos meus pais e perdi essa paixão pela literatura e pela escrita, o que para mim era uma morte. Aquilo era morte, sabe? Não uma morte literal, uma morte pior, que é a morte da metafísica, é a morte da alma, e isso é horrível. Não existe coisa pior, sabe? E temos tantas coisas boas por aí, tantas belezas por aí, que é quase um crime, né? É um desrespeito à vida a gente não aproveitar elas. Por mais que a vida seja muito dura de vez em quando. Independentemente do que você ame. Inclusive, ame o que você ame, sabe? Se você não gosta de literatura, procure outra coisa. Se você não gosta de alguma coisa ligada à arte, procure um esporte. Eu corro, e isso é maravilhoso. Se você não gosta de correr, nade. Se você não gosta de nadar, treine. Faça alguma coisa que se reconecte com quem você é de verdade e se reconecte com aquela criança que você foi um dia, que... Ah, lembrei, eu tava falando da charada do meu pai. Ele tava falando com a minha priminha de o que é, que tem uma corda amarrada no céu e tem nome de pássaro. E ela só ouviu a primeira parte, ela falou assim, nuvem. As nuvens são amarradas no céu com uma corda. Na imaginário dela, talvez seja. Então, essa fantasia da infância, esse imaginário, ele é substituído quando a gente cresce. Tem até um texto Freud sobre isso. E não perca esse imaginário nunca. Não, é claro que não viva sempre nas nuvens também. Não viva sempre na imaginação. Viva um pouco no agora, viva um pouco no que você é, sabe? Mas tenha uma dose de imaginação para encarar o mundo e busque se conectar com aquilo que seu espírito realmente pede, independentemente do que seja. Não precisa ser uma atividade física, não precisa ser uma leitura, uma pintura. Pode ser um filme que você assiste, uma série, sabe? Ou qualquer outra coisa. Apenas se conecte com quem você é de verdade e enxergue o seu eu de verdade. Enfim, como indicação no final do vídeo, de todos os livros que eu indiquei, além do livro do Guimarães Rosa, mas eu não vou indicar o Guimarães Rosa, eu vou indicar esse livro aqui, Poemas de Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa, O Melhor Heteronônimo, do Fernando Pessoa. Aqui ele vai ter todas as ideias que eu quero abordar. Eu queria... Acho que eu não vou conseguir achar um poema de cara para eu ler. Aqui. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste e gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Enfim, eu me arrepio todo de ler, cara. É sensacional. Esse é o vídeo. Muito obrigado se você assistiu. Muito obrigado se você teve a paciência de assisti-lo. E essa é a mensagem no final, de se reconectar com aquilo que você ama. E o real não se dispõe no começo nem na chegada. É na travessia. Enfim, um viva a todos nós, um viva a toda a humanidade. E até a próxima.